Olá, Sport Fans, gracias por estar ahí. Soy Shafi de CIM Inversores y hoy quiero hacer un repaso del mes de lo que ha pasado, pero me gustaría hablar de tres puntos diferentes. El primer punto sería un análisis de la parte, digamos, de largo plazo, donde dejamos la mayor parte de nuestro ahorro, que consideramos el colchón de seguridad, que son inversiones más a largo plazo. Buscamos tendencias más largas para dejar esta parte de la inversión invertida en sectores, en índices como el SPY, QQQ y el RUT. Luego quería hablar un poco de tendencias de corto y medio plazo, donde podemos aprovechar y hacer tradings, tanto en empresas como sectores y índices. Y por fin comentaria alguns índices, empresas e sectores que estaria, digamos, mais fortes, rompendo seus máximos de los últimos 20 e 55 dias e com tendência e momentum positivo que podemos buscar inversões a mais curto e médio prazo. Então, essa é a ideia deste vídeo. Queremos repetir a cada final de mês. Se os gusta, comenta abaixo e trataremos de melhorar ou poner alguma análise que neste vídeo não estaria. Se os gusta ou se quereis algo mais, é questão de comentar e vamos analisando. Bueno, entramos primeiro uma visão um pouco de lo que ha passado no mês e de lo que comentamos a semana passada, viernes, e no cierre de la semana, não? Nós temos o SOX, que é o índice, o sector de semicondutores, está sendo um movimento bastante interessante, ha roto essa linha diagonal, ha hecho aqui um pullback e está rompendo esse nível de 240 e a ver se vai continuar com essa subida. Então, SOX, que é uma parte importante do Nasdaq, está subindo, tem que romper aqui o 240 para mostrar uma força e volver a buscar o 260. Miramos o Nasdaq. O Nasdaq, comentamos la semana passada que estava nesse sector e o máximo desta caja seria o objetivo primeiro que tendríamos, pero esperávamos uma certa congestão nessa parte para logo seguir a tendência alcista. Veremos durante a semana e a semana que vem que passaria aqui, mas eu espero de momento uma certa correção para dar-nos possibilidades de entrada melhor. Temos o RUT, que são de las pequenas empresas. Comentávamos que a vela de viernes foi uma vela de indecisão. A vela de lunes, ayer, al final de mês, sigue sendo um pouco de indecisão. Veremos se al dia de hoje, o resto da semana, conseguirá romper essa média de 200. De maneira geral, logo miraremos as tendências a curto prazo. Me parece que está em uma tendência alcista a curto prazo, pero tem muita digamos, resistência e nesta parte do gráfico. Tendríamos que ver como vai ser sua ruptura aqui na média de 200 ou se vai volver a ser um pullback. Então, temos que estar atento ao RUT. E por fim, queria comentar do SPY. O SPY ha roto seu máximo histórico, está muito cercano ao objetivo de 621, esses quase meio por cento de distância, está praticamente completando, pero como temos tenido uma semana bastante alcista, e normalmente quando temos muitos dias alcista, é possível ter alguma vela, uma ou duas velas rojas, como hemos tenido aqui, e quando observamos que estamos em tendências alcistas, sempre há pequenas correções dentro para poder dar melhores pontos de entrada e seguir subindo. Comentávamos do cruce dourado, que é uma indicação positiva para o índice.
rotura de máximos. Creio que estamos entrando em uma nova tendência alcista, já de mais largo prazo, pero podemos ter pullbacks a curto prazo que nos daria melhores pontos de entrada. Comentaria, antes de passar as empresas, TLT sigue seu canal de curto prazo alcista com bom volume, pero tem que romper essa linha que temos desde arriba. Pero de momento está mostrando uma boa reação com as notícias de bajadas de taxas de interesse ao final de ano. Bitcoin sigue, de meu ponto de vista, alcista. Depois dessa caída, uma varrida de stop que hemos visto aqui, está tentando romper a linha essa diagonal. Uma ruptura hacia arriba seria algo bastante positivo para Bitcoin. El ouro, comentávamos que não nos ha gostado a perda da média de 50. El ouro está tentando volver. Aqui temos dois cenários. É muito comum, depois de caídas como esta, a volta à la média de 50, e aqui poderia aparecer vendedores, gente que quer abrir cortos porque está esperando um câmbio de tendência, aunque seja de curto prazo. Ou poderia volver os compradores e seguir a tendência alcista. Então, ao tocar novamente essa média de 50, deveríamos estar atentos ao movimento seguinte para poder entender o que poderia passar com o ouro. Independente disso, a largo prazo, seguimos alcista com o ouro. El VIX ha caído, a volta a nível de 17, isso é uma boa señal para o mercado. E aqui não há muito mais que dizer, ao menos que essa semana ou a próxima tenhamos uma subida como hemos tenido aqui. Poderia haver alguma correção no mercado, mas de momento a bolsa não está volátil. E por último dessa série, queria comentar o euro-dólar. O euro sigue forte com relação ao dólar. Isto, para quem tem inversão em dólar, pero gastos em euros, não é o melhor, não é o melhor cenário. O ideal é ter toda a inversão em dólar e gastos em dólar. Pero o dólar como moneda está perdendo força com relação à cesta de moedas que compõe este índice, o DXY. Vemos que o dólar está debilitando-se. Isso é bueno para a bolsa americana, pero não é bueno para estrangeiros invirtiendo em Estados Unidos. Estamos vendo que nos últimos 6 meses, desde que iniciou o ano, o dólar ha caído quase 11%. Então, uma inversão para ganhar de um estrangeiro teria que haver subido mais que 11%. Então, isso lastra um pouco as carteiras dos estrangeiros. Bem, queria comentar as 7 magníficas. Meta, essa coluna é o que está subindo em el año. Meta ha subido 26%. Vemos que Meta está querendo romper aqui seu máximo histórico. Esta vela ha roto, pero aún não está confirmando. Temos uma vela roja, está justo aqui, que poderia ser cercano ao máximo histórico. É possível uma pequena correção para logo seguir subindo. Como ha hecho aqui, ha hecho nesse sector, podemos ter tendência alcista. Meta sigue em tendência alcista de mais largo prazo, e a curto prazo hemos visto um movimento forte essa semana. Podemos ter alguma correção para logo volver a atacar o máximo histórico novamente. Broadcom não é considerado dentro das 7 magníficas, mas é uma empresa que está, me parece, entre as 10 mais grandes da SPY e está dentro do sector de semicondutores. Está tendo um movimento muito forte, ha roto o máximo histórico nessa parte e ha vuelto a romper aqui e não ha dado señal de parada. Esta vela última é uma vela um pouco de indecisão. Podemos esperar uma volta aqui e seguir subindo. De maneira geral, a empresa sigue alcista.
Nvidia, por fim, ha salido desse rango de consolidação que ha estado dentro durante um ano, que é praticamente esse sector, está salindo desse rango de consolidação, ha confirmado a ruptura. Lo que queremos ver aqui, se possível, é uma volta para retestear e seguir subindo. Isso daria muito boas indicações para este valor. Lo que não queremos ver é uma volta e volver a entrar dentro deste rango que estamos vendo. Isso seria já um pouco mais pessimista a médio prazo para a empresa. Pero nos ha gostado essa ruptura com um certo volume alto. Creemos que tem força para seguir subindo, não? Microsoft, depois de seus resultados, ha tenido uma subida espetacular, não? Uma empresa desse tamanho subindo tanto sem parar, pero hemos visto que ha llegado ao nível psicológico de 500. Pode seguir subindo? Todo é possível, não? E principalmente que hemos tenido muito volume nessa parte. Pero duas coisas que eu vejo aqui. Se nós ponemos um canal, digamos, alcista nessa parte, vemos que está tocando agora essa parte alta do canal e podemos ter uma correção. Además, o nível de 500 é um nível psicológico muito forte, um número redondo que poderia provocar venda de ações de muita gente que ha estado surfeando essa ola alcista. Então, podemos ver alguma correção a curto prazo de Microsoft, pero Microsoft está bastante forte e tal como Nvidia, nós comentávamos que Nvidia saiu de uma congestão lateral de muito tempo. Microsoft está passado pelo mesmo. Digamos, esse sector aqui é um sector de mais de um ano e Microsoft ha roto e ha confirmado a ruptura e sigue subindo. Nós vemos a ação bastante alcista, pero chegando a um ponto que é um número redondo, tocando esse canal alcista. De curto prazo podemos ver uma pequena correção. Microsoft bastante forte. Amazon ha hecho um movimento interessante, que foi uma espécie de ombro, cabeça, ombro. Está aqui rompendo, digamos, essa linha, pero a vela de lunes não foi uma vela muito boa, tuvo muito volume e ha hecho uma espécie de envolvente bajista com a vela anterior. Algo que não queríamos ver um pouco mais de continuação, pero ha hecho essa correção aqui a curto prazo. Que poderíamos esperar aqui? Uma volta a 215 e logo continuar a tendência alcista que estamos vendo de curto prazo, não? Algo que estamos vendo aqui, seguir essa subida. Lo que não me está gostando, que poderia ser uma formação, é uma formação de cunha. Se rompe essa cunha hacia abaixo, tendríamos um pouco mais de caída. Então, atentos a Amazon. Lo ideal é que siga subindo e vuelva a testear o nível de 232. Apple, hemos tenido um bom movimento lunes. Parece que quer despertar, não? Está rompendo essa linha diagonal com bom volume. Lo ideal é que vuelva a subir e vuelva a retestear aquele nível de 215, 216, pero nos pareceu um bom movimento. Por quê? Nós só temos essa parte de suporte em 193, aquele mínimo já foi mais alto que esse mínimo anterior, e esse mínimo já mais alto que esse, rompendo com bom volume. Nos parece um bom movimento, pero temos que aguardar hoje que rompa esse nível de 206, 207.
Rompendo esse nível nos daria um pouco mais de confiança no movimento. Pero Apple nos dá a impressão que quer começar a subir novamente. E apenas um comentário, se vemos o gráfico semanal e consideramos essa média de 200 semanal, sempre que toca essa média nos dá buenos pontos de entrada. Isso já havíamos comentado em vídeos anteriores. O gráfico mensual, a média de 50, poderia ser uma outra indicação de buenos pontos de entrada. Então, Apple, empezando uma vuelta a la tendência alcista, veremos se vai ter força para volver a subir. Recordamos que essa empresa está bastante tocada com as últimas notícias sobre os aranceles que Estados Unidos querem aplicar em China, não? Sobre o comércio com China. Google, vemos que está nesse canal de curto prazo alcista, pero ha tocado o nível de 180, que ha sido resistência anterior, suporte. Aqui foi um suporte que tentou aguentar na caída e logo seguiu barrando, a volta a tocar aqui e novamente aqui. Veremos se vai ter força para seguir subindo. Minha expectativa com o Google é que vuelva a tocar a média de 200 para logo tentar subir novamente. Isso é o que eu espero, pero temos que estar atentos se vai conseguir romper esse 180 antes. Berkshire não é de las Mag 7, pero é uma empresa que muita gente sigue, nós outros também. E desde que Warren Buffett comentou, que eu creio que foi nessa vela, comentou que deixaria o cargo de CEO, a empresa está em uma tendência barrista de curto prazo. A média de 200 está funcionando como um suporte e o ideal é que vuelva a rebotar aqui. Pero temos que acompanhar de cerca que esse nível, como hemos visto nesses pontos, é um nível bastante importante para a ação. Então, um rebote aqui nos daria boas indicações alcista. Pero a pérdida, poderíamos ter uma barrada mais pronunciada e quizás volver a esses níveis que temos aqui, que era 446, 445, que poderia ser um novo suporte. Então, atento a Berkshire Hathaway. Tesla, de momento, nos está parecendo que está havendo muitas trampas. Hemos visto que ao romper essa bandeirita com essa vela bastante forte, com volume, ha chegado aqui e ha vuelto a cair. Logo, uma rotura novamente desta vela, ha subido, não ha roto o nível de 360 e ha vuelto a cair. Então, Tesla, de momento, está muito influenciada pelas notícias, todo o que ha passado esses meses, que já sabemos, e em função disso, vemos esses bandaços que nos dão, digamos, trampas de entrada, não? Então, Tesla, de momento, eu evito fazer trades com Tesla. Estou esperando uma tendência um pouco mais limpa. Está a ponto de fazer um cruce dourado, que poderia ser uma indicação alcista, não? Sempre que hace isso, nos pode dar melhores tendências e melhores pontos de entrada. Tesla, de momento, eu estou aguardando e fora, não? Eu prefiro esperar que arriesgar um pouco aqui. Bem, essa é uma visão um pouco de lo que ha passado com as empresas, as grandes empresas e o mercado de maneira geral. Agora vamos a ver nosso sistema de inversão a largo prazo. Aqui eu utilizo os índices, que são a fonte de dados para os ETFs, não? Então, o índice SPX, que são as 500 empresas mais grandes de Estados Unidos. Que vemos? Preço rompendo máximo. Está terminado por encima da média de 10 mensual. Pero MACD a 1 negativo e o estocástico em uma tendência barrista. A princípio, isso seria uma indicação para esperar o próximo mês. Nós o que estamos vendo é que o mercado ha cambiado muito, principalmente depois dessa vela, ha cambiado de humor
e nos dá a impressão que está tentando subir e seguir subindo. Nós que estamos esperando esse mês, quizás podemos volver a la inversión de largo plazo este mês de julho, pero me gostaria ver um pequeno pullback para aproveitar a entrada nesse pullback. Então, provavelmente vamos deixar ordens puestas para começar a volver, digamos, a mitad dessa vela, e se caso contrário não vuelve e os indicadores todos se alinham e dando na entrada, nós volvemos, digamos que é nosso colchão de segurança. Aqui não é trading a curto prazo, é inversão a largo prazo. Está agora o dinheiro está em ativos de renta fija com buenos, digamos, interesses, e estamos esperando uma confirmação. Pero esta vela rompendo o máximo por cima da média de 10 nos dá como ha sido a vela, nos dá um pouco mais de confiança de que o movimento poderia seguir al alza. Não significa que não vayamos ter pullbacks a lo largo de la subida. Hemos visto que uma vez se ha roto aqui, a volta al pullback praticamente no nível que estava de entrada, não? Então, não há que ter prisa com esses movimentos, porque sempre nos vai dar algum ponto de entrada a futuro que poderia ser tão bueno como tentar entrar lo antes possível, digamos, com um risco que poderia ser mais alto. Por exemplo, vemos aqui, a vela ha roto esse máximo, logo tivemos caídas que poderia dar melhores pontos de entrada, digamos, nessa vela verde. E isso suele passar, não? Rompe máximo, um retesteio, rompe máximo, um retesteio. Então, com relação ao dinheiro de largo prazo, nós preferimos ter um pouco mais de paciência. Pero como os he dicho, aqui com a rotura de máximo podemos entrar uma parte de nossa inversão de largo prazo. Miramos o Nasdaq, que é o segundo índice que nós hacemos esse tipo de inversão. Aqui o Nasdaq está um pouco melhor que o SPY, que o SPX, não? Ha roto o máximo, já bastante por cima da média de 10 mensual. O MACD já está quase em positivo, o estocástico já está subindo. Então, temos dois indicadores positivos, faltando o MACD. Pero tal como passa com o SPY, uma vez rompe o máximo, podemos ter retesteios que nos vão dar pontos para entrar ou añadir a posição, casi tão buenos como os pontos de entradas iniciais. Então, esperamos algum pullback, que seja a metade da vela, para seguir subindo. Nasdaq sigue alcista, nos gusta, e tal como o SPY, podemos esse mês já abrir novas posições com o dinheiro para inversão a largo prazo. E as small caps, que usamos o RUT sigue mais débil que seus irmãos maiores, não? O RUT, as pequenas empresas, não ha roto a média de 10, o MACD sigue negativo e o estocástico caindo. Então, se o RUT creemos que vai tardar um pouco mais para dar a señal de entrada, de momento estamos fora, aunque a curto prazo estamos em uma tendência alcista, e isso miraremos agora. Então, de maneira geral, nosso sistema de largo prazo está começando a dar-nos indicações de volta ao mercado com o dinheiro de largo prazo. Small caps, o RUT, sigue débil de momento, mirando a largo prazo, pero podemos ter oportunidades a curto prazo. E essa entramos na segunda parte do vídeo, que falaremos de las tendências a curto e médio prazo. Primeiro de todo, queria explicar, porque eu creio que não hemos falado muito sobre o que hacemos aqui. Esse é o gráfico do ativo em questão, aqui seria o ouro. Essa média
negra es la media de 21 y la roja es la media de 8, las dos exponenciales, ¿no? Son medias más rápidas que las simples y nos dan indicaciones de entrada y salida antes que unas médias simples, ¿no? Que nós buscamos? Nós buscamos pilhar essas tendências de médio prazo, tendência tanto alcista, usamos tanto para abrir largos como para abrir cortos. Para este vídeo queremos falar solo de la parte larga, que é um repasso mensual e lo que estamos vendo de los índices e algumas empresas e sectores. Não falaremos aqui de cortos, não? Pero o que estamos vendo com o ouro? O ouro ha tenido uma tendência espetacular alcista e hemos tenido um cruce a la baja de la média de 8. Lo mesmo que estamos vendo aqui sem os preços, solo as médias para poder ter uma vista um pouco mais clara de lo que está passando. Então, estamos vendo que o ouro está rompendo hacia abaixo, não significa que o ouro se vai pôr uma tendência barrista. Aún é temprano para dizer isso. Pero nos pode dar pontos de entrada melhores como ha passado aqui. Ha caído e ha vuelto a entrar, não? Ha caído e ha vuelto a entrar. Então, ouro começando a dar señal de, pelo menos, de não comprar agora mesmo, de esperar e podemos aguardar que poderia passar. É o que hablamos na parte anterior. A média de 50 passa por aqui. Queremos ver se vai ter força para romper hacia arriba ou se vai começar uma tendência, pelo menos de curto prazo, barrista. Ouro, aguardando com respeito a este indicador que usamos. Bitcoin, para seguir uma lógica com essas médias, eu he filtrado aqui os índices ou empresas que han subido mais em los últimos 6 meses, desde que começou o ano. O ouro tem uma subida de 25,90% no ano. Logo, Bitcoin, como decimos, nós vemos Bitcoin em uma tendência alcista. Depois de haver tocado aqui, a média de 8 está começando a distanciar-se de la média de 21. Temos essa linha, queremos ver que rompa essa linha diagonal, e se rompe, podemos ter uma subida como hemos tenido aqui. Então, Bitcoin aguardando, sigue em tendência alcista, que está dentro de uma zona de congestão agora mesmo. O euro com relação ao dólar sigue alcista, de momento sem señal de câmbio de tendência, a média de 8 distanciando-se da média de 21. E aquilo que se podia aproveitar é se há correções, uma vez tocando a média de 8 e voltando a subir, ou tocando a média de 21, nos podia dar pontos de entrada para comprar, digamos, euro. Os semicondutores seguem tendência alcista, está começando a ser uma correção, uma congestão aqui, e é o que passou nesse período, tocando a média de 8, podia ser uma indicação de compra. Ou, em casos, quando há uma caída, tocando a média de 21, poderia ser uma indicação de compra. De momento, sigue alcista e esses toques de médias nos podia dar boas entradas. Aqui me chama a atenção que o índice Nasdaq de igual ponderação está tendo este ano uma rentabilidade superior a lo que levamos de ano, superior ao Nasdaq. O Nasdaq sabemos que é como o SPY, é um índice que ponderado, não? As empresas mais grandes têm mais peso. Então, o Nasdaq de igual ponderação está em uma tendência alcista, de médio e curto prazo, vemos que está subindo aqui e a média de 8 distanciando-se da média de 21. Isso nos indica que o mercado tecnológico, tanto as grandes e pequenas empresas, estão em tendência boa, e isso dá força, fortaleza ao mercado. O Nasdaq sigue subindo, bastante correlacionado com o QQQ-EW, vemos que está subindo. O SPY, de igual maneira, tendência
corto y medio plazo alcista. Y quería mostrar las Mag 7, la Mag S, el ETF de las 7 magníficas, sigue una tendencia alcista de medio y corto plazo. Estamos llegando a niveles ya que podemos tener cierta resistencia, ya veremos lo que va a pasar, pero de momento nos parece bien. MACD positivo, RSI sobrecomprado, podemos tener una cierta corrección, pero está en un nivel, diríamos, bueno. Não tenho nada que observar aqui em las 7 magníficas de momento. TLT é o ETF de los bonos a 20 anos. Me parece interessante que depois dessas caídas bastante fortes, a média de 8 está começando a romper a média de 21 e nesse movimento. E como visto anteriormente, está nesse canal alcista. A média de 8 distanciando-se de la média de 21, como vemos nesse gráfico aqui abaixo, nos vai mostrando quanto mais se vai distanciando a média de 8 de 21. Então, podemos ver boas subidas aqui no TLT. Es temprano para decir que temos muita resistência nessa parte aqui. Pero como mínimo podemos ver a volta a 90. Então aguardamos TLT e veremos o que vai passar aqui. El RUT, dijimos que a largo plazo aún tiene que romper alguns níveis para volver a uma inversão a largo plazo, pero a corto plazo vimos que a média de 8 ha roto nesse nível a final de abril e sigue uma tendência alcista. Está agora mesmo sobre a média de 200 no gráfico diário, que é esse nível. O que nos gostaria de ver é uma rotura do nível 2200, que é um nível redondo, um número redondo. Nos gostaria de ver a rotura desse nível e eu creio que daria mais força a las small caps. Recordando, as small caps é um índice que depende muito das taxas de interesse. Se realmente confirmam que vão abarrar taxas de interesse, poderíamos ver a continuação dessa tendência de curto prazo del RUT. Bem, os sectores este ano, o que mais ha subido é o setor de comunicação. Aqui, Meta pesa muitíssimo nesse setor. Vemos que está em uma tendência alcista de médio e curto prazo. Temos Google aqui dentro, Netflix. Então vemos que o setor está bastante forte. De hecho, é o setor que mais ha subido nos últimos 6 meses. Pero lo que me llama a atenção é o setor industrial. Quando o setor industrial está subindo como está subindo, é muito difícil ter recessão em um país. Vemos que o setor industrial ha hecho essa congestão e ha roto e sigue subindo. A média de 8 casi ha tocado a média de 21 e ha vuelto a subir. Isso é uma boa indicação. Como hemos comentado anteriormente, nesse setor estão as empresas aeroespaciais que estão muito fortes ultimamente e está sendo com que o setor suba bastante, não? Então, atento às empresas que estão aqui dentro do setor industrial. Para que veáis, o setor industrial este ano está com mais força que o setor tecnológico. Pero o setor tecnológico nos está mostrando bastante força também. Poderia superar o industrial a lo que resta de ano. Lo ideal é aproveitar bajadas tocando essas médias de 21 e se vuelve a subir os rebotes, ampliar ou comprar o setor tecnológico americano. De momento, bastante alcista. Temos o setor financeiro, que ha passado por um período de consolidação por aqui e ha vuelto a subir. Então, o setor financeiro querendo romper seus máximos del ano, ¿no? Que tivemos aqui em fevereiro, e já veremos se vai ter força. Pero adelantamos, os bancos estão bastante fortes.
Tenéis uma ideia de JP Morgan e Goldman Sachs. E não vou extender muito aqui, temos XLU, que são as utilities. Há muita empresa dedicada a la parte energética, de energia pero nuclear, que está tendo bastante força dentro do setor. Normalmente esse setor é um setor de dividendos e não sube muito, não suele subir muito. Estamos agora em um período de consolidação, poderíamos ter pontos de entrada se rompe, digamos, essa cunha que está formando, não? Bem, e com relação a esse indicador, vou passar rapidamente as empresas, as que mais subiram. Vemos Meta, uma subida sem parar. Broadcom também está subindo. Vemos que as médias estão paralelas praticamente, subindo. Microsoft, uma subida espetacular desde seus resultados. E, como eu diria, poderíamos ter um retrocesso, pelo menos a média de 8 ou a média de 21 para dar outro ponto de entrada. Nvidia sigue alcista, se ha distanciado um pouco da média de 8, podemos ter um retrocesso para dar outro ponto de entrada. E aqui que poderia ser um breve comentário, Berkshire Hathaway, desde o comentário de Warren Buffett, está em uma tendência barrista de curto prazo. Isso seria um ponto de entrada para abrir cortos, digamos. Amazon, a curto prazo, sigue alcista, um pouco mais, a média de 8 sendo zigue-zagues. Vamos ver se esse nível consiga aguentar e dar uma série de trampolim para que a ação siga subindo. Google, um pouco mais débil, mas vamos ver se a média de 8 agora siga distanciando-se da média de 21 e dê um pouco mais de força para que vuelva a subir e buscar novamente o nível de 190. Apple, digamos que está uma das mais débiles, de las grandes, pero o movimento de ayer foi um movimento que nos pareceu interessante. Aqui está cruzando a média de 8, cruzando a média de 21, vemos esse número branco aqui. Isso quando a média de 8 cruza com a média de 21. Então, tivemos ayer um cruce de médias em Apple. Poderíamos ter boas notícias se realmente consegue superar esses níveis e essa tendência sigue subindo, não? E Tesla é o que está agora mesmo. Não indica tendência alcista nem barrista, está em um momento de congestão. Poderia haver, digamos, ter um cruce hacia abaixo, o que poderia ser uma indicação um pouco mais barrista a curto prazo. Tesla é a que de momento não me chama a atenção para operar. Então, temos visto os sectores, as empresas com relação a esse novo indicador de curto e médio prazo que nós usamos para hacer trading. Aqui não é uma inversão de largo prazo, mas buscamos pilhar essas tendências de curto e médio prazo. Agora, eu queria comentar sobre os índices, sectores e empresas que digamos que estão rompendo seus máximos de los últimos 20 dias. Há um estudo que empresas que conseguem romper seus máximos de 20 dias normalmente suelen entrar em uma tendência alcista, pelo menos de curto prazo. E quando rompe o máximo de 55 dias, daria um pouco mais de força a essa subida. Vemos que o TLT está em uma tendência, digamos, barrista, começando na consolidação e está rompendo aqui a média, os máximos de 20 dias. Vemos esse indicador que já comentamos, as médias RUL, la blanca indica tendência, la morada ou la magenta indica momentum. Vemos que a tendência a curto prazo está alcista e o momento é positivo nesse ETF. Então, acompanhamos, está sendo máximos, o número este indica que
que está ocorrendo o máximo desta vela, podemos ter seguir subindo, pelo menos a curto prazo. O Nasdaq de igual ponderação, rompendo seus máximos, rompendo o máximo de 21 e 55 dias, com tendência e momentum positivo, poderíamos ver continuação desse movimento. O Nasdaq, lo mesmo, podemos ver a tendência e o momento positivo, ha roto o máximo histórico, o máximo de 51 dias, 20 dias, que nos gostaria ver aqui uma volta, pelo menos tocando a linha branca para dar-nos pontos de entrada. O SPY muito correlacionado com o Nasdaq, subindo, e é o mesmo, se volvemos a ter um toque aqui em 608, poderia dar bom ponto de entrada. Dia não está tão forte como o SPY e o Nasdaq, pero creemos que o movimento podia seguir e buscar o 450. Agora miramos os sectores. Os sectores que estão mais fortes agora mesmo é o setor industrial, que comentamos, que nos chamava a atenção, a força que está tendo, ha roto esse setor de consolidação, e a rotura aqui de los máximos de 55 e 20 dias nos dá uma indicação de que poderia subir um pouco mais. O tecnológico igual, sigue bastante forte. O financeiro igual, nos queda pouco para romper aqui o máximo histórico, pero nos dá a impressão que poderia seguir subindo um pouco mais. Podemos ter correções e volver a subir tocando essa média blanca, não? La de 20 RUL. E o setor de comunicação, que temos empresas importantes aqui dentro, como Google, Meta e Netflix, estamos vendo que está com bastante força. Quando vemos que comunicação e tecnologia estão subindo, eu creio que vale a pena mirar o setor de consumo discrecional. Está em um período de consolidação, pero podemos ter a rotura de máximo de 20 e de 55 dias. E isso poderia dar uma entrada, um ponto de entrada nesse setor. De igual maneira, se poderia buscar empresas que estão dentro desse setor e encontrar alguma empresa que esteja a ponto de entrar e fazer um bom trade, não? Com relação a las 7 magníficas, ou as grandes, porque está aqui Berkshire e Broadcom, temos Meta, que sigue forte, está rompendo seu máximo histórico, não? Como comentamos antes, uma tendência alcista de largo e médio prazo. Aqui sem comentários, é questão de seguir e aproveitar pontos de retrocessos para poder ampliar a posição. E temos Broadcom, que é o mesmo, uma tendência de largo prazo e médio e curto prazo alcista. A vezes temos algum retrocesso para aproveitar a entrada. Podemos ver aqui, por exemplo, Apple. Quando temos esta alarma aqui em branco, significa que o preço ha tocado a média o máximo de 20, e aqui nos dá uma indicação para ter atenção a esse valor, que poderia seguir subindo. Vemos que a tendência a curto prazo é alcista, o momento é positivo, então podemos ter boas notícias com relação a Apple. Google, por outro lado, ha tocado e hemos tenido uma caída. Aqui não podemos apreciar que quando está por cima da média de 10, se põe verde as velas. Pero nesse setor, vemos que a vela foi roja, foi uma caída, pero ha caído hasta a metade da vela do dia anterior. Podemos esperar aqui ou um rebote ou seguir caindo e volver a tocar o 171 e ver se nos dá ponto de entrada. Tesla, como vemos, a curto prazo não nos dá nenhuma indicação de entrada, não está nem tocando nem o máximo
ni el mínimo de los últimos 20 días. Tesla, de momento, dentro de la caja del olvido, digamos. Berkshire Hathaway sigue com tendência e momento negativo, querendo romper os mínimos de 20 e de 55 dias. Está em um nível de suporte interessante, acompanhar e ver que poderia passar nos próximos dias. Bem, com isso é um repasso, digamos, de maneira rápida de lo que hemos visto no mercado e veremos lo que vai passar nessa semana. Essa semana é uma semana curta, não podemos olvidar que ao redor do dia 9 poderíamos ter certa volatilidade no mercado com relação às notícias de aranceles que estão aún. É uma nuvem negra que está no horizonte. Dia 9 podemos ter notícias ou favoráveis ou não. Há que estar atento. Então, temos que deixar um pouco de lado a euforia das subidas que hemos tenido, aguardar um pouco, porque podemos ter alguma surpresa a curto prazo. Pero de maneira general, o mercado me parece que está forte, está alcista, e eu creio que vai seguir subindo, é minha expectativa. Mas vai depender um pouco de como vão terminar essas negociações de los aranceles. Veremos o que vai passar nas próximas semanas e espero que consigam chegar a um acordo e para que nós podamos seguir invertidos e ter boas rentabilidades este ano. Bueno, com isso termino o repasso, espero que os haya gostado. E se os haya gostado, compartilhar, dar like, que isso nos ajuda a melhorar a difusão de lo que estamos mostrando nesse canal. E com isso termino. Muitas graças e hasta o próximo vídeo.